Então, queridos, continuando, ali o meu ministério, o meu chamado, foi para ser uma pregadora do Evangelho. Mas eu alicercei a minha vida primeiramente em oração e jejum. E ali, depois que o Senhor me curou e curou meu filho, eu comecei, o meu primeiro trabalho na igreja foi limpar a igreja, lavar o banheiro e trocar as flores da igreja. Louvado seja Deus. E eu me honro muito por esse trabalho, porque tem muitos obreiros que não querem limpar a casa do Senhor. Louvado seja Deus. E só querem subir no púlpito para aparecer. Mas para mim foi uma honra cuidar da casa do Senhor Jesus. E depois ali eu fui crescendo. Eu fui orando, pedindo a Deus temor a Deus, sabedoria. Ali eu fui como cooperadora. Ali eu fui ungida, depois de muitos anos, a diaconisa. E por fim a missionária, que teve um culto especial para me ungir a missionária. Então, queridos, a missionária foi ungida a missionária e tive muitas experiências espiritual com Deus até chegar a ser missionário. Louvado seja Deus. E para você pregar o evangelho, não precisa. Muitas vezes tem pessoas que querem pregar o evangelho em outros países, sonham para isso. Mas os seus pastores mandam outros, e muitos aqueles que têm experiência com o Espírito Santo, têm experiência na obra, eles não deixam ir pregar. Porque, irmãos, aqueles que têm experiência com o Espírito Santo estão preparados, foram levantados por Deus, eles estão preparados para ir para outros países pregar a palavra, porque já tem um alicerce espiritual. E muitas vezes muitos são levantados por necessidade da obra e muitos não estão preparados espiritualmente para exercer aquele cargo. E por isso que muitos se desviam. Muitos se desviam porque não aguentam as lutas, por culpa dos seus líderes que, por falta de orarem e de perguntarem se realmente é da vontade de Deus que levante aquela irmã como pastora, como pastor, louvado seja Deus, e não estão alicerçados. Mas quando eu cheguei à missionária, o Senhor me deu os dons espirituais, o dom de revelação e outros dons para pregoar a palavra de Deus. Então eu tive esse chamado. E por ter esse chamado, querido ouvinte, eu tive experiência, fiz vários programas de rádio. Não foi o homem que me mandou, foi Deus que tinha esse chamado na minha vida. E o meu primeiro programa foi A Voz da Libertação, ali na Deus e Amor, com o Davi Miranda. Louvado seja Deus. E eu fiz vários programas para várias igrejas, Assembleia de Deus, Chegada de Cristo Independente, vários, porque este foi o meu chamado, querido ouvinte. Deus me chamou para isso. Louvado seja Deus. E ali eu cumpri a palavra de Deus. E muitas vezes, querido, eu não sou assim muito querida por pessoas, por pastores, porque eu prego a verdade. Deus me usa para pregoar a palavra e a verdade. Mas eu aprendi que com as perseguições e calúnias que eu tenho passado na vida, e as críticas, eu pego as críticas boas e eu coloco assim, queridos ouvintes, as boas eu utilizo, as ruins eu coloco num saco furado, louvado seja Deus. E é assim que tem que ser feito. Então, irmãos, até hoje, eu pego as boas críticas, as ruins eu jogo fora. Porque se nós formos olhar para
as críticas ruins e ficar na nossa mente, nós vamos nos desviar do Evangelho. Então, queridos, eu estou contando esse bate-papo porque a missionária tem experiência na obra de Deus. Muitos não me conhecem, louvado seja Deus. Então, eu estou contando assim, resumindo um pouco a minha história. Porque se você se inscrever no meu canal, você vai ver ali um pouco da história da missionária Silvana, a minha família. Porque além de ser missionária, eu sou mãe, eu sou esposa. E muitos têm feito a obra de Deus desordenadamente. Se você quer pregar a palavra e fazer a obra de Deus, querida e querido ouvinte, cuide primeiro da sua família, porque eu já fui dirigente de mocidade. E ali muitos filhos de pastores, louvado seja Deus, eles se desviaram do evangelho porque seus pais foram fazer a obra e esqueceram os seus filhos. Muitas mulheres perderam seus maridos porque foi fazer a obra, deixou a casa suja, a roupa sem lavar e sem comida. E seus esposos foi sim enjoando e se separaram. Então, antes de você fazer a obra de Deus, cuide dos seus filhos, veja com quem eles estão andando, cuide da sua casa, do seu esposo. E esposo, cuide das suas esposas, para que você também não venha perder a sua esposa. E muitos fazem a obra desordenadamente, achando que Deus está aceitando o seu trabalho. Nem a sua oração e nem o seu trabalho. Louvado seja Deus. Por isso nós temos que fazer a obra de Deus ordenadamente. E é isso aí, queridos. Você que ainda não é inscrito, essa é a história resumidamente da missionária. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que todos vídeos você receba e dê um like, tá bom? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.